Olá pessoal, bem-vindos à primeira aula do primeiro módulo do curso de Photoshop. Vamos lá então, quando a gente abre o Photoshop, essa aqui é a interface inicial que a gente tem, tá bom? Então no caso, no começo pode ser um pouco complicado, a gente pode ficar um pouco perdido com tanto botão, com tanta coisa, mas eu garanto para vocês que conforme o curso for avançando, vocês vão começar a dominar e para vocês vai ficar muito tranquilo isso aqui, ok? Então essa aqui é a interface inicial. Abrimos o Photoshop, o que a gente tem? A gente tem uma tela preta, a gente não tem mais nada aqui. Essa tela no meio é a área que ela vai ser trabalhada com o nosso documento, ok? A gente tem a estrutura do Photoshop formada por ferramentas aqui no canto esquerdo, ok? Todas essas ferramentas aqui, ó, a gente vai utilizá-las basicamente o tempo inteiro, tá bom? Então a gente vai ficar bem atento aqui a cada ferramenta. Vocês podem olhar que cada ferramenta tem no cantinho esquerdo uma setinha. Se você clicar o mouse e segurar, ele abre um novo menu com outras ferramentas. Tá bom? Um clique só, ele ativa a ferramenta. Um clique mais longo segurando, ele abre um novo menu com outras ferramentas. Essas ferramentas a gente vai utilizar em cada atividade que a gente for fazendo, para a gente entender as funcionalidades dela. Mas só para vocês entenderem de início, essas ferramentas aqui são muito importantes. Caso você queira deixar o painel um pouquinho mais gordo, clicando aqui no cantinho esquerdo, a gente abre uma segunda coluna, tá bom? Isso vai do critério de cada um e do jeito que você preferir deixar o layout do seu Photoshop, ok? Aqui em cima, nessa parte aqui, que a gente tem algumas opções, eu queria que vocês soubessem que essas opções elas são mudadas conforme você vai clicando nas ferramentas, tá bom? Nada mais são do que opções das ferramentas aqui da direita, da esquerda, ok? Então, se você clicar no pincel, as ferramentas aqui de cima elas vão ser transformadas para as ferramentas do pincel, que está selecionado aqui, ok? Se você clicar na ferramenta corte, em inglês a ferramenta crop, as opções vão ser transformadas para as opções da ferramenta de corte, ok? Então, para vocês entenderem, ferramentas do lado esquerdo, em cima opções das ferramentas do lado esquerdo, tá certo? Indo aqui para o painel da direita, a gente vai ter janelas, tá bom? Essas janelas, elas são opções mais avançadas para você refinar o seu trabalho aqui que você está fazendo, ok? Como assim? Vocês vão entender. Então, por exemplo, aqui, por padrão, o Photoshop ele inicia com camadas, canais e demarcadores. São algumas abas, tá? E se você quiser mudar o layout aqui desses painéis na direita, a gente pode vir em janela aqui em cima e ele vai dar todos os painéis que a gente pode acrescentar aqui à direita, tá? De início, eu não vou mexer muito nisso, a gente vai mexendo conforme o curso for avançando, mas vamos dar um exemplo. Se você quiser ter um painel mais fácil para você ajustar as suas fontes, a sua escrita, o seu texto, a gente pode clicar aqui em caractere. Quando você clicar, automaticamente ele vai adicionar um painelzinho aqui para a sua janela, tá bom? Então, no caso, ele adicionou aqui de forma mais fácil um texto para você configurar quando a gente adicionar a nossa arte, tá bom? Para fechar, você pode recolher aqui o painel, clicando nessa setinha, e aí o painel ele é automaticamente recolhido, tá bom? Ele logo de cara, além de colocar o caractere, ele colocou mais um que chama parágrafo, tá bom? Isso ele vai ajustar o posicionamento do nosso texto na nossa arte, tá? Mas a critério agora é só para a gente aprender mesmo, então a gente não vai mexer com isso. Eu vou recolher o painel aqui para a nossa janela e a gente tem um ícone muito importante aqui que são as camadas, tá? A gente vai entender bem como elas funcionam porque elas são muito importantes para você desenvolver o seu trabalho aqui no Photoshop. Legal, gente? Então, começando, agora que a gente entendeu um pouquinho dessa estrutura, vamos então abrir o nosso documento, tá? Como que a gente faz para abrir um documento? O documento nada mais é do que uma arte que você vai trabalhar em cima. Pensa no seu documento como se fosse um quadro que você vai trabalhar nele, tá bom? Então vamos começar a nossa arte. Para fazer isso a gente vem aqui em arquivo,
na parte de cima e clica em Novo, tá bom? Feito isso, o Photoshop vai abrir uma janela perguntando para você qual que vai ser o tamanho do seu arquivo, qual que vão ser as configurações do seu arquivo, da sua arte, tá bom? Por padrão, ele coloca aqui os recentes dos arquivos que você abriu recentemente, arquivo de foto, que são alguns tamanhos padrões de fotografias, impressão, ok? Então aqui a gente tem modelos de impressão, a gente tem o A4, o A5, o A3 e outros formatos também muito utilizados como carta e tudo mais, arte e ilustração, arquivos para web, celular e arquivos até de filme e de vídeo, tá? Tamanhos padrões para esse tipo de arquivo. No caso, gente, eu gosto sempre de usar o impressão, eu clico mesmo na 4, tá? Que eu acho que é o formato mais conhecido aí e a gente pode utilizar ele para muitas coisas. Porém, se você reparar, aqui no painel da direita, ele consegue alterar todas essas informações aqui da esquerda. Então, por exemplo, se você selecionou um A4, mas você quer mudar a largura do seu documento, a altura, tá? Você pode. Você também consegue alterar de pixels para polegadas, para centímetros, para milímetros, pontos e paicas. O que eu mais uso? Centímetros, milímetros e pixels, tá? O pixels é legal porque a gente está acostumado com essa medida por causa das telas. Então, eu gosto sempre de utilizar o pixels. Aqui vai ficar um documento muito grande, então eu vou colocar aqui mais ou menos 1920 por 1280, tá bom? Automaticamente ele mudou aqui a orientação para um formato de paisagem, tá bom? Porque ele tem mais largura do que altura, tá bom? Se você mudar aqui, ele troca, tá vendo? Então a orientação, em vez de ficar retrato, ele fica paisagem, ok? Resolução. Resolução, por padrão, o Photoshop trabalha com 300, tá? Então eu vou manter isso por enquanto. Modo de cores, gente, muito importante também. Se o seu arquivo for um arquivo para computador, para tela, televisão, algum dispositivo móvel, você deixa em RGB, tá bom? RGB nada mais é do que Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul em inglês, ok? Esse modo, se você for fazer alguma arte para impressão, você não deve usar o RGB, tá bom? Porque as cores vão sair diferentes do seu projeto. No caso, eu vou fazer uma arte para computador, então a gente deixa em RGB. Se você for fazer algum cartão de visita, algum panfleto, algum arquivo que seja impresso, você deve colocar em CMYK, ok? CMYK é ciano, magenta, amarelo e preto. Essas são as cores que a impressora usa, tá? Então, isso é muito importante que você saiba essa diferença entre RGB e CMYK. Documento de impressão, CMYK. Documento para tela, RGB. Perfeito? Vamos deixar em RGB mesmo. E aqui a gente tem o plano de fundo. Eu vou deixar em branco por enquanto. E vamos apertar aqui embaixo, criar o nosso documento. Então, beleza, gente. Aqui a gente criou o nosso documento. E a gente tem a nossa arte pronta para a gente desenvolver. Ok? Eu só vou criar um novo documento rapidinho para vocês entenderem que o Photoshop ele trabalha com abas, tá? Então, se você tiver com várias ferramentas abertas, você vai conseguir acessar daqui, tá bom? Então, eu vou pintar aqui de preto e a gente tem uma arte em preto e uma arte em branco, ok? Então, a gente consegue fazer essa seleção dos nossos documentos abertos aqui por essas abas de cima. Legal, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e um abraço.